Você sabe, Renato, que essa preocupação urbana do Porto Digital está no DNA do Porto Digital, está no estatuto fundador do Porto Digital. Essa foi uma percepção muito delicada que as pessoas que estavam à frente do Porto Digital desde os seus primórdios, em especial o olhar de urbanista de Cláudio Marinho, ele enxergou a importância de fazer esse investimento que era previsto naquela ocasião, de criar um parque tecnológico, um sistema local de inovação, essas palavras assim complicadas, criar no centro histórico da cidade do Recife. Porque era como se você pudesse, Renato, com o mesmo esforço político, esforço institucional, esforço técnico, gerencial e, sobretudo, esforço financeiro, você atacara dois problemas ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Porto Digital tem, desde o seu estatuto fundador, a preocupação com a requalificação do tecido urbano e com a requalificação também do patrimônio arquitetônico edificado. Isso está no estatuto, isso é fundante e fez com que o Porto Digital realmente desse e vem andando desde então uma contribuição efetiva para nesse componente, a ponto de, como você próprio lembrou, muita gente às vezes confunde o bairro do Recife com o Porto Digital, o que para nós é motivo de muita satisfação, muito embora para algumas pessoas não seja justo, porque esse Porto Digital tem 15 anos e o bairro do Recife tem 400 e lá vai tantos anos. Mas brincadeira à parte, o fato é que se você observa como era a realidade desse bairro há 20 anos, era um bairro em completo abandono. Houve uma experiência de ativação desse bairro baseada fundamentalmente em gastronomia e lazer noturno, que são experiências cíclicas e de curto prazo, ou seja, não tem fôlego, não são sustentáveis. Isso é provado em qualquer lugar do mundo. E assim, essa experiência que foi muito interessante para algumas gerações, a minha geração, a sua geração, ela não se sustentava, claro. E deu no que deu, durante 2, 3 anos, esse bairro voltou a ser um bairro de baixo dinamismo econômico, um bairro muito, eu diria até quase que largado pelo poder público, do ponto de vista da manutenção, dos serviços urbanos, etc. Então, aí sim, estão falando do olhar urbano do Porto Digital. E o Porto Digital, enquanto um parque tecnológico, Renato, ele se distingue do conjunto de parques tecnológicos no Brasil e se você compara com o restante do mundo, também o Porto Digital é muito distinto, porque ele enfrentou a questão urbana primeiro que outros, que agora se apercebem, que agora se dão conta de quão importante é a inovação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas na cidade, para a melhoria do trânsito, para a melhoria da poluição, da qualidade das águas, do ar. Ou seja, as cidades que agora, de uns anos para cá, se apresentam aos olhos da sociedade como algo problemático pelo adensamento, pelo excesso de carros, poluição inclusive sonora em excesso, pelo adensamento urbano. O Brasil tem 85% da sua população urbana, ou seja, as cidades estão apinhadas de pessoas, e agora se percebe que as tecnologias podem ser aliados e são aliadas nesse esforço de requalificação das cidades. Então, o Porto realmente entrou na frente aí nessa história. A questão imobiliária, ela é uma questão que está, como eu disse a você, no DNA, porque aqui é uma área histórica. Então, há um tempo em que você requalificava imóveis para ofertar para as empresas poderem aqui se instalar e você fazer crescer e prosperar o Porto Digital, com a criação de empresas, empregos, você, ao mesmo tempo, requalificava um imóvel que tem valor histórico. Né? Se você olha no plano sentimental das pessoas, toda a área histórica tem uma representação muito grande. Quer dizer, o simbolismo que tem para as pessoas de qualquer cidade, não é diferente do Recife, uma área histórica é muito forte. Então, se o Porto Digital se apresentou para a cidade do Recife como um parceiro da cidade, no esforço de recuperação do seu patrimônio edificado, histórico, né? Casas de mais de 200 anos que eram completamente arruinadas ou abandonadas, hoje
abrigam empresas, são a casa de empresas, de negócios, de novos empregos, é claro que isso é uma vantagem, digamos, para o Porto Digital do ponto de vista do imaginário da cidade. E eu acredito que parte da generosidade que a cidade tem com o Porto Digital vem dessa leitura que a sociedade faz de que o Porto Digital é um bom parceiro, é um bom aliado porque tem ajudado a cidade a requalificar uma fração considerável desse patrimônio arquitetônico. Um terceiro e último componente que eu falaria dessa face urbano-imobiliária é a natureza imobiliária de um parque tecnológico. Isso é em qualquer lugar do mundo, Renato. Um parque tecnológico é sempre, ou quase sempre, também uma grande operação imobiliária. Por uma razão muito clara, as empresas precisam de espaços para se instalarem e desenvolverem os seus negócios. E mais, este tipo de empresa com o qual nós lidamos, que são empresas de tecnologia de informação e da economia criativa, na área de games, na área de multimídia, na área de audiovisual, animação, etc., são empresas que têm requerimentos do ponto de vista de arquitetura, de acústica, do ponto de vista de infraestruturas de elétrica, infraestruturas de redes de comunicações muito especiais. Portanto, não se trata apenas de uma requalificação qualquer, mas é uma requalificação de um tipo especial, que oferece para as empresas uma infraestrutura diferenciada em relação àquelas infraestruturas que comumente você encontra nos outros chamados assim edifícios empresariais. Portanto, essa componente imobiliária ela está muito associada aos parques tecnológicos, porque, repetindo, as exigências das empresas que ocupam e se instalam nos parques tecnológicos, do ponto de vista de infraestrutura e de acabamento, etc., são especiais. Portanto, a componente imobiliária, ela está, como eu disse a você desde o início, está no DNA do Porto Digital e é uma necessidade vital. Não fosse o Porto Digital instalado aqui, fosse no outro lado qualquer, numa gleba distante do centro da cidade, por trás da BR-101, não importa. Aonde esteja um parque tecnológico, tem de haver uma dinâmica imobiliária suficientemente, digamos assim, robusta, capaz de acompanhar o ritmo de crescimento desses empreendimentos que são, acima de tudo, empreendimentos inovadores. Portanto, a questão imobiliária é uma questão estruturante para nós e a gente procura realmente se dedicar a ela com muita atenção, disponibilizando para as empresas espaços qualificados, infraestruturas qualificadas e, ao mesmo tempo, ajudando a cidade a recuperar seu patrimônio.